Vamos conversar com o Kainá Munduruku. Kainá, boa tarde. Boa tarde. Olha, nós estamos aqui exatamente para manter contatos com lideranças indígenas aqui no Amazonas e foi um prazer enorme conhecê-la, porque você é uma pessoa da comunicação. Sim. Comunicação para os indígenas. Isto chamou a atenção, a razão pela qual estamos falando com você. Eu queria saber de você o seguinte: a FUNAI, ONGs, elas têm colaborado muito com o bem dos indígenas, do bem-estar dos indígenas aqui do Amazonas? Então, antigamente a gente achava que era uma coisa boa. Só que depois, com o passar do tempo, os povos indígenas despertaram e viram que eles estavam sendo... que não foi bom, que deveria ter sido mais... o trabalho deveria ser feito com mais liberdade. Por exemplo, essa questão de indigenista, antropólogo, se impor, querer dizer quem nós somos. Que é isso? Quem nós somos? Se nós sabemos quem somos, a gente não precisa de indigenista, nem de antropólogo, nem de ninguém que venha dizer quem nós somos. Nós sabemos quem somos. Então eu acho que a FUNAI ela deveria ser mais rígida com isso, porque trabalha para os povos indígenas e deveria saber sim, porque, por exemplo, eu, a quilômetros de distância, eu conheço quem é indígena, quem não é indígena. Só de conversar você já sabe quem é quem. Você não precisa ser indigenista, antropólogo, não sei o quê, para saber quem são os povos indígenas, quem são verdadeiramente os povos da floresta. Então, eu acho que não foi bom, né? As ONGs se meteram muito na questão indígena e, infelizmente, o resultado disso tudo são pessoas, donos de ONG milionários, indígenas que se associaram com essas ONG também estão muito bem de vida, obrigada, e os povos indígenas que realmente precisam continuam na mais extrema miséria. Uma miséria tão grande que eles não têm nada, muitos vivem mendigo na rua, viciado em álcool, sem nada, morando e dormindo na rua. Então, para que tanto dinheiro para ONGs se eles não deram um resultado satisfatório para os povos indígenas? Hoje em dia, o que precisa fazer para os povos indígenas? Dar a oportunidade deles trabalharem, né? Porque quem vai ter uma vida boa, uma vida saudável, poder comprar suas coisas, por exemplo, com Bolsa Família? Não tem como. O índio precisa produzir, ele precisa de políticas públicas que lhe apoiem para a produção. Índio não é preguiçoso, o índio é capaz, ele tem uma inteligência grande. Índio sabe plantar, índio sabe produzir, então só precisa de oportunidade. Oportunidade, políticas públicas voltadas para os povos da floresta, que assim os povos indígenas, com certeza, eles vão dar uma contribuição muito grande para a economia do Brasil. Muito obrigado. O Raoni, ele é uma grande liderança, sim, não... já foi, né, uma pessoa que teve assim um grande incentivo no meio dos povos indígenas. Só que hoje a questão indígena ela mudou muito, Cada povo, hoje nós temos mais de 300 etnias no Brasil e cada etnia tem o seu cacique, a pessoa que representa aquele povo. Então, a ida do Raoni para a Europa para captar recursos para a questão da queimada na Amazônia, não foi legal, não foi, porque ele não comunicou ninguém. Ele saiu do Brasil e foi para lá dizer que estava captando recurso para a queimada na Amazônia. Como? Se nem foi o representante da Amazônia acompanhando ele.
Não estava ninguém, só estava o pessoal dele próprio. Nós não fomos comunicados aqui no Amazonas que ele estaria indo arrecadar esse recurso na Europa. Várias lideranças aqui do Amazonas questionaram muito, porque não se sente representado por ele, porque aqui no Amazonas nós temos grandes lideranças que podem sim representar a Amazônia em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Então, se ele realmente queria levar a questão da Amazônia para a Europa, no mínimo ele teria que ter levado um representante nosso, um indígena daqui do Amazonas, na comitiva dele. Eu acho que assim a coisa a gente tinha aceitado, era uma coisa mais aberta, mas da forma que ele fez não foi legal. Várias lideranças indígenas do Amazonas não gostaram e não se sentem representadas por ele. Em nome dos povos indígenas da Amazônia, ele foi em nome da Amazônia. Qualquer um amazonense, seja indígena ou não, pode reivindicar isso. Não é uma coisa exclusiva dos povos indígenas. Uma usurpação. E você gostaria de mandar uma mensagem às autoridades europeias para que se esclareçam, pelo menos, Ao próprio Papa também. e ao próprio Papa, do que está ocorrendo verdadeiramente aqui na Amazônia? Então, assim, eu quero falar para as autoridades da Europa e para o Papa Francisco, que o que nós dissemos aqui hoje em dia é que tem muito cacique para pouco índio. Então, que eles procurem saber o que há por trás disso. Quando chega uma pessoa pedindo recursos em dinheiro para uma causa, que eles procurem o outro lado. Procurem saber o que está acontecendo realmente do outro lado. Não ouça só um lado. Porque isso é uma moeda que tem dois lados e precisa ouvir os dois lados, né? O nosso querido Raoni, ele foi para a Europa, atrás de recurso para a queimada na Amazônia. Ele não foi nem representando os índios da Amazônia, ele foi representando a Amazônia. E aqui nós temos o quê? Temos governadores, prefeito, deputado estadual, federal, senadores, vereadores, temos as lideranças indígenas, né? Os nossos caciques, que podem muito bem nos representar e são os representantes legais da Amazônia, tendo também os nossos políticos, e ninguém foi consultado. Ninguém foi consultado. Então, as autoridades, juntamente aí com o Papa, têm que olhar o outro lado, porque a consulta tem que ser feita, porque uma viagem dessa é muito importante. E agora? O dinheiro foi arrecadado, a gente está esperando o que vai acontecer. Que aqui dentro, o próprio Ministério Público disse na minha cara, na cara dos meus irmãos, o índio tem que ficar liso, tem que ficar pobre. O próprio Ministério Público, que é um órgão que defende o direito dos povos indígenas, o direito do cidadão, e aí a gente recebeu uma palavra no órgão disso, e a gente vai ficar e acreditar em quem? Se o próprio órgão diz para nós, vocês são índios, você tem que ficar lá na aldeia, trancado, só pintado, comendo peixe e nada mais. Qual órgão que disse isso mesmo? Ministério Público Federal. O senhor estava presente? Estava Cacique presente na Lizel. reunião, estava presente junto com 16 pessoas. Esse procurador que falou na nossa frente disse, o índio tem que ficar lá na aldeia pobre. Tem que fazer só aquele pedacinho de roça e nada mais. Mas eu queria dar um recadinho aqui para ele ou para quem for que é contra o desenvolvimento de nós indígenas. Porque eu, como índio, eu tenho que ter direito no meu carro, na minha casa boa, no meu telefone, porque eu sou cidadão que como qualquer outro cidadão. E outro, que é direito nosso, a trabalhar na nossa terra, porque é nossa terra. Porque lá nós vamos trabalhar do jeito que nós sabemos. Nós não vamos ser mandado de qualquer um não, porque é nós mesmos que vamos desenvolver e crescer dentro da nossa terra. Olá, amigos. O planeta, como se sabe, anda cheio de teorias conspiratórias. Os ambientalistas acusam a todo mundo
de provocar o aquecimento e as mudanças climáticas e acreditam que as calotas polares vão derreter e, por consequência, os oceanos e mares vão subir os seus níveis e transbordar nas cidades praianas, inundando absolutamente tudo. Os ambientalistas, ou biodesagradáveis, como eu costumo chamar, são milenaristas e estão sempre prevendo uma catástrofe apocalíptica que vai acabar com o mundo. Nos anos 1970, eles previram que o planeta congelaria de tanto frio. Era uma mentirinha. Só para recordar, olha só o que eles diziam na capa da revista Time nos anos 70. Depois, no final já nos anos 90, começou a esquentar. Parece que é tudo pânico para vender papel, para vender revista. Nos anos 1990 apareceram com a tal da camada de ozônio e previram que a gente iria ter câncer de pele se não parasse de usar os gases CFC. Foi mais uma pegadinha. Nos anos 2000 teve gripe suína, teve gripe avícola. Ameaçaram que milhares, milhões de pessoas iriam morrer se não tomassem as vacinas. Mais outra mentirinha. E todo mundo acreditava. Teve o bug do milênio, teve o calendário maia, mas em 2007 os ambientalistas piraram na maionese. Eles anunciaram o início do fim do mundo e inventaram essa história do aquecimento. Como não colou mais essa mentirinha, eles trocaram o nome da previsão apocalíptica para mudanças climáticas. E o IPCC, o International Panel Climatic Changes, lá da ONU, denunciou a humanidade como causadora dessas desgraças. E dizem, vai ter seca, vai ter chuva a mais, vai esquentar em outros lugares, vai esfriar em outros, enfim, o inferno está aí para chegar para todo mundo. Por causa disso e para desmentir isso, escrevi o livro CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas e questiono se estão nos enganando. Nesse livro eu denuncio as agendas econômicas e políticas de alguns grupos ambientalistas, pois eles agora ameaçam o planeta com frases do tipo é agora ou nunca, já é tarde para se tomar medidas contra os gases de efeito estufa. O que eles querem agora? Bom, conforme eu denuncio no livro, eles pretendem aprovar a Agência Internacional Ambiental na próxima COP21, que vai se realizar em Paris, agora em dezembro. Se os ambientalistas conseguirem aprovar essa agência, vai haver um estupro contra a humanidade, porque aí sim as coisas vão ficar difíceis para todos nós. E essa agência não é de todo modo uma impossibilidade, porque agora eles têm o aval do Papa Francisco e do Vaticano. O Papa foi aos Estados Unidos, em setembro último, para convencer o Congresso americano, pois os americanos não foram signatários de nenhum acordo ambiental até agora, nem o que instituiu o tal do Protocolo de Quioto, que permite negociar créditos de carbono em bolsas de valores. Eles pagam uma penitência para nós economizarmos a emissão de carbono e continuam poluindo. Agora, o que é a tal da Agência Internacional Ambiental? É uma entidade dirigida pelos ambientalistas, onde eles fazem as regras do jogo. Dá para imaginar como eles farão isso, não é? Como eles são muito amigos dos bois e vacas, principalmente os brasileiros, eles vão proibir a emissão de metano pelas nossas vacas e bois. As acusações que já existiam vão crescer e bastante. Como um dos objetivos dessa turma é proteger a Amazônia, já existe até o plano de implantar um corredor ecológico, como esse do mapa aí, que você vê aí na tela. Foi criado pela ONG Gaia, lá na Inglaterra. E olha que o Príncipe Charles é o principal divulgador dessa ONG e presidente honorário deles. O corredor deve ter uns 4.000 quilômetros de extensão, de leste a oeste, e vai variar de 300 até uns 1.500 quilômetros de norte a sul, que se tornaria área internacional, e onde os brasileiros precisariam de passaporte para entrar ou sair. Tudo isso porque não cuidamos da Amazônia como eles queriam. O que mais? Bom,
Se você colocar a imaginação para funcionar, me diga o que vai acontecer na primeira queimada lá na Amazônia. Pois a tal Agência Internacional Ambiental vai nos mandar uma advertência duríssima e vai nos chamar, a todos os brasileiros, de irresponsáveis. Na segunda queimada vem uma multa. Na terceira queimada, uma multa ainda maior. Depois, como eles não gostam de comer carne de boi, eles podem até proibir que o Brasil exporte carne. Já pensou nisso? Não esqueça que a Agência Internacional Ambiental terá poderes supranacionais, ou seja, poderes que ignoram a Constituição e a soberania dos brasileiros. Eles fazem essas coisas com diversos países. Através da Agência de Energia Nuclear, por exemplo, eles invadiram o Iraque sob desculpa mentirosa das armas químicas de destruição em massa. E chegaram a proibir o Irã de exportar petróleo por mais de 15 anos, porque o Irã queria desenvolver o seu programa de energia nuclear. O fim vem, sem o apanhar dos olhos. O apocalipse não se sucede em dias, mas em uma série de eventos, ordenados num ciclo de causas e consequências. Cientistas já alertaram que passamos do ponto de retorno. Os anos que restam serão apenas de destruição. Essa linguagem retórica de infundir medo e terror climáticos permeia toda a mídia globalista, pois é assim que as mudanças climáticas funcionam. Seus defensores possuem fins escusos que estranhamente avançam a causa socialista. Eles criam e plantam a semente do medo e dizem que, se não fizermos alguma coisa agora, em breve não haverá retorno. Não apenas a semente do medo é plantada, mas da empatia, de que precisamos tomar uma atitude. Você conhece essa garota? O nome dela é Greta Thunberg, a garota propaganda preferida da mídia que luta contra o aquecimento global. Greta começou organizando greves escolares às sextas-feiras, chamadas de Sextas para o Futuro. Em 2018 e 2019, as Sextas-feiras para o Futuro tiveram alcance global. Em 14 de março de 2019, o Clube de Roma lança o seu apoio a Greta Thunberg. E um dia depois, o secretário das Nações Unidas abraça os grevistas. A greve global de Greta para o descanso do planeta durante um dia na semana é uma ideia defendida pelo Papa Francisco no Laudato Si. O Papa conecta o domingo com as mudanças climáticas e defende que todo o planeta cesse suas atividades no primeiro dia da semana. And your family, and obviously praising the Lord. And he says, you know what, is working on Sundays true freedom? It basically says, you know what, all of this hard work that people are doing on the weekends, on Sundays, is having a negative impact on their lives. It's so easy to let just work seep in. I mean, if you're home on the weekend and you have, job Monday through Friday, and you're just, I'm just going to get some work done. I'm going to go down to my office, do some work. I'm going to get this done.
then you don't realize then what it's taking away from that day of rest, that day of family, and that hour, that 2 hours just starts to snowball, and I think he has a great point. Yeah, Well, it's of not. course he does. I mean, Judaism takes this very seriously. Orthodox Jews do not mess around, and I admire this so much, about the Sabbath. And again, you see this in the Old and New Testaments. Keep the Sabbath holy. Don't work. It's almost like people, it's baked in, have always had this temptation to let work crowd out all the other things that matter. Family, faith, and they have to be told again and again, knock it off, don't work. Esse plano é detalhado em um artigo pelo doutor e economista renomado, Dr. David Smadja. O plano pede um dia internacional de descanso, cerca de 53 dias por ano, mais aproximadamente 15 feriados, onde, cumulativamente, haveria uma cessação de toda a atividade produzida por aproximadamente 70 dias, ou cerca de 20% do ano. Esses dias de não atividade ajudariam a atingir a meta compartilhada delineada na Conferência do Clima de Paris, COP21, de uma redução de 20% da poluição globalmente até 2050, com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. O Acordo de Paris e os esforços do Vaticano em batalhar pelo combate às mudanças climáticas não têm nada a ver com o clima. Existe algo muito mais misterioso por trás do que está se formando. Boa tarde, amigos. Vocês já ouviram falar de teologia ecológica? Não? Talvez ouviram sim, mas com outro nome. Teologia ecológica não é outra coisa senão uma nova roupagem para a velha teologia da libertação, ou seja, marxismo. Teologia ecológica é essa nova roupa com que a maçonaria eclesiástica, assentada lá em Roma, está tentando ou tentará destruir definitivamente a Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica. Um especialista peruano em teologia da libertação, um escritor peruano, revelou que por trás do sínodo do Amazonas está um grande esquema para destruir a Igreja. A notícia foi dada em Roma, inicialmente no dia 22 de junho desse mês, portanto já tem alguns dias, mas teve pouca repercussão, ou pelo menos não teve a repercussão devida. O LifeSite trouxe essa matéria dizendo o seguinte: o próximo sínodo dos bispos sobre a Amazônia é um esquema que visa renovar, esse renovar está entre aspas, a Igreja Católica de acordo com as versões mais radicais da teologia da libertação, ou seja, do marxismo. Tudo isso foi dito por um autor peruano, Júlio Loredo, presidente do ramo italiano da tradição, família e propriedade e autor do livro Teologia da Libertação, um colete salva-vidas feito de chumbo para os pobres. Ele disse que o incontável backstory do sínodo amazônico é que tem sido formado há décadas e é projetado para, abre aspas, mudar a Igreja, de acordo com a indigenista teologia da libertação, ou melhor, teologia ecológica. Ele diz: é uma reformulação completa da Igreja do ponto de vista, abre aspas, amazônico, que nada mais é do que a culminação da teologia da libertação, disse Loredo em comentários a LifeSite no último dia 21 de junho. Loredo, que é editor e colaborador regular do novo site Pan-Amazon Synod Watch, lançado por uma coalizão internacional que busca combater tais esforços, observou que essa visão agora está sendo proposta por um Papa latino-americano para toda a Igreja. Isso é muito importante, disse ele, acrescentando que essa visão também coincide com as visões mais extremas dos modernistas e progressistas
em termos de eclesiologia. Loredo observou que o próximo sínodo está sendo preparado e composto por uma rede bem organizada de associações e movimentos indigenistas, como a REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. Todos os seus mentores vêm das dobras dos movimentos da teologia da libertação, disse ele. Outro ponto a ser destacado é que a encíclica Laudato Si, de Bergoglio, é a base doutrinária para o sínodo. Esta encíclica tem partes inspiradas, diz ele, pela teologia da libertação ecológica ou ecoteologia e peças baseadas sobre documentos das Nações Unidas, como a Agenda 21 e o Tratado sobre Biodiversidade. Abre aspas. Estes são tratados vinculantes para todos os países que assinaram durante a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro. Esses documentos foram estudados e propostos por pesquisadores da Internacional Socialista que buscavam explorar formas de pós-socialismo ou pós-comunismo. Conceitos como desenvolvimento sustentável e crescimento negativo foram lançados por esses documentos. Então, não estamos falando apenas de igreja na Amazônia. É algo muito mais profundo do que isso. Participei como jornalista da conferência de 1992 e estudei essas questões em profundidade. Loredo disse que ficou impressionado com a medida que o Vaticano, através do Sínodo Pan-Amazônico, está assumindo a agenda neopagã proposta pelas Nações Unidas em conferências com a Cúpula do Rio de Janeiro de 92, da qual participou o escritor e jornalista. Voltando ao documento preparatório, diz o LifeSite, e ao Instrumentos Labores para a reunião de outubro, Loredo disse que os documentos abraçam uma interpretação radical de desenvolvimento sustentável, que é particularmente preocupante. Igualmente preocupante, disse ele, é a completa ausência de qualquer coisa negativa sobre as tribos amazônicas, algumas das quais, ele disse, praticam o canibalismo, o infanticídio e a feitiçaria. Para alguém como eu, ele diz, que estuda a teologia da libertação e teologia indígena há tantas décadas, muitas coisas nesses documentos são perfeitamente claras. Mas, para alguém que não seguiu essas correntes, pode ser desconcertante ou pelo menos não totalmente compreensível. Bem, o LifeSite traz na sequência a entrevista com Loredo. Como é uma entrevista bastante grande, eu vou apenas deixar aqui na transcrição. Vou fazer um corte e ir para o fundo da matéria, o final da matéria, que diz o seguinte: como eu disse, Loredo falando, eles querem renovar toda a igreja do ponto de vista amazônico. Um capítulo no documento preparatório tratou da dimensão sacramental e afirmou que os sacramentos tinham que ser reinterpretados sob essa luz, a luz do paganismo, incluindo o sacramento das ordens. É óbvio que eles estão usando o rosto da Amazônia como pretexto para implementar um velho esquema progressista, confusão em relação ao sacerdócio comum dos fiéis e ao sacerdócio sacramental do clero. Eles querem atenuar, se não destruir, a autoridade na igreja, a hierarquia da igreja. Deles é uma visão igualitária dessa igreja e sociedade. Dito isso, qualquer um que tenha estudado na Amazônia, ou melhor, estado na Amazônia, sabe muito bem que a autoridade nas tribos indígenas é tudo menos rotativa. As tribos indígenas têm uma estrutura ditatorial na qual o poder do chefe é apenas elevado pelo do feiticeiro. Outro ponto a ser mencionado é que a encíclica Laudato Si é a base doutrinal do sínodo. Essa encíclica tem partes inspiradas na teologia da libertação ecológica ou ecoteologia e partes baseadas em documentos das Nações Unidas, como a Agenda 21 e o Trato sobre a Biodiversidade. Estes são tratados vinculantes para todos os países que assinaram a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro em 92.
Esses documentos foram estudados e propostos por pesquisadores da Internacional Socialista que buscavam explorar caminhos para os pós-socialismos ou pós-comunismo. Conceitos como desenvolvimento sustentável e crescimento negativo foram lançados por esses documentos. Então, não estamos falando apenas da Igreja Amazônica. O LifeSite faz a seguinte pergunta: o Vaticano parece ter reforçado nos últimos anos a sua cooperação com as Nações Unidas. Responde o escritor peruano: exatamente. Uma coisa que me impressiona sobre a encíclica Laudato Si e sobre o Sínodo Pan-Amazônico é a medida que o Vaticano está assumindo a agenda neopagã, proposta pelas Nações Unidas em conferências como a Cúpula do Rio de Janeiro e as cúpulas do Rio de Janeiro de 92 e 2020 e a 20 em 2012, as quais participei como jornalista da conferência de 92 e estudei essas questões em profundidade. A LifeSite pergunta finalmente: o que você acha que as pessoas acharão mais surpreendente sobre a situação na Amazônia no que se refere a este sínodo, além do que já discutimos aqui? Ele responde: penso que os povos europeus e, em geral, ocidentais acharão muito chocante que o sínodo esteja propondo que as tribos amazônicas sejam portadoras de uma nova revelação para os nossos tempos e que irá renovar toda a visão da Igreja e do catolicismo. Eles chamam a Amazônia de um lugar epifânico, uma fonte de revelação divina. Instrumentos Labores, número 18 e 19. O que eles querem dizer com essa nova revelação indiana ou indígena para o mundo do século XXI é muito preocupante. Ou seja, estão tomando uma ideia fantasiada de que os povos indígenas vivem numa perfeita harmonia com Deus e com a natureza para implantar os seus hábitos. Provavelmente canibalismo, infanticídio, como lhe disse, e satanismo, ou melhor, feitiçaria. Tudo isso pode ser incorporado na igreja a partir do sínodo do Amazonas. Não é pouca coisa, minha gente, mas esse é o passo efetivo na direção de uma religião mundial. Com todos esses apelos, os índios vivem em harmonia com os elementos naturais, com a natureza, com os animais e, portanto, vivem numa perfeita harmonia com Deus. E a Igreja Católica, que está aí há 2019 anos falando sobre Jesus Cristo, pois bem, está na hora de tirar Jesus Cristo e incorporar o que os indígenas nos têm a ensinar. Essa é a nova Igreja de Bergoglio. Junto com isso, virá também o desejo de tirar a Amazônia do Brasil. Por quê? Porque como o índio é um ser superior, que deveria estar num ambiente super protegido, um ambiente puro, basicamente o paraíso na Terra, e o governo brasileiro tem impedido isso com o progresso, o desenvolvimento, com um presidente absurdamente de direita, pois bem, temos que salvar esse paraíso, portanto, precisamos tirá-lo das mãos do Brasil. Em tudo isso está envolvido o bispo Bergoglio. Não se esqueçam, e uma maçonaria eclesiástica a lhe dar apoio. O que virá pela frente, minha gente, é simplesmente o fim da Igreja Católica, como conhecemos, mas mais do que isso, muito mais. O fim da Igreja Católica nos afeta diretamente a nós, católicos. Mas o que vem pela frente afetará toda a cristandade, porque será o pontapé inicial de uma religião mundial que acabará tendo adeptos em todas as denominações cristãs, como já tem efetivamente. Então é muito grave essa denúncia, eu vou deixar aqui para vocês para uma devida leitura, porque ela é realmente longa, mas precisa ser lida, compreendida, sem escândalos ou aquela infantilidade de achar que estamos falando mal da igreja pelo simples falar mal. Não é absolutamente nada disso. Nós estamos vivendo num tempo apocalíptico, tudo isso já está narrado no Apocalipse há muito tempo, só que agora o que era profético está virando fato.
Que Deus tenha piedade de nós. Até depois, amigos.